Me pediram para falar um pouco sobre o hábito de oração da vida, né, dos puritanos, na vida dos puritanos. Se a gente fosse fazer num vídeo, ainda que longo, né, falar sobre o que eles escreveram a respeito disso, seria muito difícil, né, já que a obra dos puritanos a respeito da oração, como sobre todos os outros assuntos da vida cristã, né, é muito vasto, é muito grande. Né? Mas falar propriamente do hábito deles, como eles levavam a vida de uma maneira resumida, eu acho que a gente pode fazer em um vídeo como esse. Mas é importante a gente pensar, antes de falarmos, né, a respeito disso, que é óbvio que a gente não vai falar sobre regras. A maneira com que eles levavam a vida de oração não é para ser uma regra de como exatamente nós devemos fazer, mas vai nos mostrar como eles viam a oração de uma maneira muito mais elevada, né, na vida cristã do que é vista hoje, não é? E praticada hoje. E a gente pode muito elevar uma visão e a seriedade disso, olhando para a vida de oração deles, né, para o hábito de oração deles. E aí sim, eu acho que, apesar de não ser uma regra, o que a gente vai dizer aqui, para a nossa vida exatamente, se há homens que devem ser imitados na seriedade da sua vida de oração, os puritanos certamente são essas pessoas. Então, em Tiago, por exemplo, Tiago 5, a partir do verso 16, né, tem um texto famoso sobre oração, que diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz, ou em algumas versões ela pode muito em seus efeitos. E Tiago continua dizendo: Elias era um homem com uma natureza semelhante à nossa, e ele orou fervorosamente para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Imagine, ele orou para que não chovesse, ficou 3 anos e meio sem chover, uma seca terrível, né? E depois Tiago diz que ele orou novamente e o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. Então, aqui na Epístola de Tiago, a gente lê que o profeta Elias orou fervorosamente. Essa é a tradução, né, que é feita. Ou ele era um homem poderoso em oração. Mas, literalmente, no original, o texto indica que Elias orou em sua oração. Seria a tradução assim. Fica meio estranho, né? Mas seria a tradução literal, né? Ele orou em sua oração. Ou seja, em outras palavras, né, as orações de Elias eram mais do que um exercício formal. Ele se entregava completamente a elas. Né? E quando a gente olha para os puritanos, né, a gente vai ver que a oração cristã é uma comunicação santa, um deles diz, né, da alma regenerada com Deus. Thomas Manton, um grande puritano, nasceu em 1620, morreu em 1677. Ele resume assim a oração, né? Ele define a oração como a conversa de uma alma amorosa com seu Deus. E de uma maneira um pouco semelhante, eu diria, um outro puritano chamado Anthony Burgess, que nasceu em 1600, morreu em 1663, ele diz que a oração é a elevação da mente e de toda a alma a Deus. E um outro puritano mais famoso, talvez um dos mais famosos, né, John Bunyan, que tem obras como Peregrino, né, nasceu em 1628 e morreu em 1688. Ele já oferece uma outra rica definição de oração, né? Porque ele diz que a oração é um derramamento sincero, sensível e afetuoso do coração ou da alma a Deus por meio de Cristo, na força e assistência toda poderosa do Espírito Santo, por coisas que Deus prometeu ou de acordo com sua palavra, para o bem da igreja, com submissão em fé à vontade de Deus. Então é um resumo mais um pouco mais detalhado da oração, né? Então a oração ela deve ser o grande deleite do cristão. Um outro puritano famoso, Matthew Henry, né? Esse já nasceu em 1662, morreu em 714 já, né? Ele diz que a oração é o companheiro, né, conselheiro, consolador, suprimento, apoio, abrigo e força. E
salvação do crente. Então você vê que ele coloca a oração como essa mais poderosa arma do céu, ele diz. Então é isso, ela é o companheiro, o conselheiro, o consolador, o suprimento, o apoio, o abrigo, força e a salvação do crente. Então o verdadeiro crente, ele desfruta da oração, apesar dos ataques que ele enfrenta do mundo, da carne e do diabo. E Matthew R., em determinado momento, ele diz que essa vida de comunhão com Deus e constante atendimento, ou seja, comunhão a Ele, é um céu na terra. Já um outro puritano, que é um dos meus preferidos, Thomas Brooks, nasceu em 1608, morreu em 1680, ele diz: quantas vezes, cristãos, Deus vos beijou no início da oração, falou paz a vocês no meio da oração e vos encheu de alegria e segurança ao final da oração. Então, depois de estudar a vida de oração dos puritanos, a gente fica convencido de que a maior deficiência na igreja de hoje é exatamente a falta de uma oração assim, como era comum na vida deles, né? Uma oração fervorosa. Nós falhamos em usar essa maior arma do céu como nós deveríamos usar. Então, em nossos dias, em nossas igrejas, lares e vidas pessoais, nossa oração é muitas vezes mais desprovida de oração do que cheia de oração. Quando a gente vê em Tiago dizer que Elias orou em sua oração, e aqui traduzido por orou fervorosamente. O que caracteriza hoje é uma vida mais desprovida de oração do que cheia de oração. Então, essa era a prioridade na vida deles, a prioridade da oração para esses gigantes da história da igreja, né? E como os puritanos foram, eu diria que essa prioridade deles muitas das vezes ofuscam, né, aquilo que nós chamamos de uma vida de oração hoje, né? Porque a oração era realmente uma prioridade deles. Os puritanos eram homens de oração que sabiam como agarrar a Deus em oração e eram possuídos pelo Espírito de graça e súplica, eu diria, né, como Isaías 64, 7. Então, eles ensinavam que a solução, né, a solução para orar sem fervor é orar com fervor. Isso eu diria que acontece de duas maneiras. Primeiro, dominando a si mesmo e agarrando-se a Deus. Então, a primeira coisa é dominar a si mesmo. Então, como em qualquer outro avanço na vida cristã, orar fervorosamente não é alcançado automaticamente ou deixando as coisas correrem, deixando a vida te levar, não é? Mesmo a nova vida. O apóstolo Paulo, ele exorta Timóteo, ele diz assim: exercita-te na piedade, combata o bom combate da fé, se apodere da vida eterna para a qual você foi chamado. 1 Timóteo 4, 7 e 6, 12. Então você vê as expressões que ele usa, né? Se apoderar, combater, lutar. Então ele diz: eu portanto imploro que busquem uma vida de oração mais fervorosa e fiel, é o que ele está dizendo, né? Com esforço, com urgência e dependência de Cristo e do Espírito Santo. Eu diria praticando a disciplina do autocontrole, que não é uma habilidade natural, mas um fruto do Espírito que foi comprado por Jesus na cruz para nós, aqueles que estão nele. Sabe, é parte desse fruto do Espírito, como está em Gálatas 5, né, a partir do verso 22. Então nós devemos olhar para Cristo como a videira que sozinha pode produzir bons frutos em nós. Nós mesmos não podemos produzir esses frutos, por isso que eles não são nossos, são do Espírito. E então nos controlamos e nos engajamos diligentemente em oração disciplinada. Você viu que eles disseram, os puritanos, que a única solução para uma oração não fervorosa é a oração fervorosa. Então, a gente pode sugerir 4 princípios para dominar a si mesmo na oração, tirando assim do ensino dos puritanos. Essas 4 coisas seriam motivação, cultivo, constância e disciplina. Então,
quando a gente pensa na motivação, né, a gente tem que lembrar que muitas fraquezas sufocam nossa motivação para orar. E o arcebispo James Ussher, né, nasceu em 1581, ele lista algumas dessas coisas, né? Imaginação errante, afetos desordenados, apatia espiritual, fraqueza de fé, frieza de sentimento, desânimo em pedir, em interceder, em pedir, um cansaço em esperar, um desânimo de ter que esperar, muita paixão em nossos próprios assuntos, ou seja, em todas as outras coisas que não é o que faz parte da nossa disciplina piedosa, né? A vida, não é? E se você tem muita paixão nessas coisas, se constitui um obstáculo, não é? E pouca compaixão nas misérias dos outros, tanto dos cristãos quanto dos não cristãos. Então nós podemos nos controlar, nos lembrando das motivações para orar em relação ao seu valor, ao valor que ela tem. Primeiro, se lembre do propósito da oração: a glória de Deus na felicidade do homem. Não é? Então, Matthew Henry, ele diz que na oração nós devemos ter em vista a glória de Deus e nossa própria e verdadeira felicidade. É isso que deve nos colocar em oração. E James Ussher, né, o bispo, explica as motivações para a verdadeira oração. E ele diz que é usar todos os outros bons meios cuidadosamente, buscar principalmente a glória de Deus, desejar as melhores coisas mais fervorosamente, pedir nada além do que a palavra de Deus nos garante e esperar pacientemente até que Ele nos ouça e ajude. A segunda coisa, a gente deve lembrar do privilégio que é a oração. Um puritano chamado William Bridge, né, nasceu em 1600 e morreu em 1671. Ele observa que um homem de oração nunca pode ser muito miserável, seja qual for a situação dele, qual for a sua situação, a sua condição, ele nunca vai ser muito miserável se ele é uma pessoa de oração, porque ele tem o ouvido de Deus, o melhor e mais doce ouvido que você podia ter, né? E é uma bênção orar, mesmo que ele diz: eu nunca receba a bênção pedida. O próprio ato de orar e ter o ouvido de Deus já abençoa, traz paz e nos faz crescer, né? Anthony Burgess, um outro puritano, né, ele também refletiu sobre o grande privilégio da oração. E ele diz que ao orar de maneira santa, nós nos tornamos mais santos. É como o exercício para o corpo que torna você mais forte e ativo, em vez de ser o contrário, né? Você faz muito exercício, será para te deixar mais cansado, mas acontece o oposto. E a vida de oração é a mesma coisa. Ele diz que é como um navio rico que traz retornos gloriosos de Deus. Então ele diz que a oração celestial deixa você em um estado celestial, mantém a alma em mais anseios por Deus, em mais desejos por Deus. Em terceiro lugar, a gente deve lembrar do poder da oração. A Bíblia diz: o anjo tirou Pedro da prisão, mas foi a oração que trouxe o anjo, não é? Então a Bíblia, quando diz que o anjo foi lá e tirou Pedro, Thomas Watson diz: isso é verdade, mas foi a oração que trouxe o anjo, a oração da igreja reunida, não é? Thomas Watson é um dos puritanos mais famosos. E John Bunyan, ele diz que nós devemos orar frequentemente, pois a oração é um escudo para a alma, um sacrifício para Deus e um açoite para Satanás. E a gente deve lembrar de que quando Deus pretende grande misericórdia, um outro puritano disse, para seu povo, a primeira coisa que Deus faz é colocar o seu povo em oração, não é? E essa é uma realidade, não é, que Matthew Henry explora muito numa obra sua. E o bispo Ussher, ele diz que porque a oração
é a voz do Espírito de Deus em nós, uma joia da graça, uma das mais preciosas joias da graça que é legada por Cristo a nós. Ela é a mão da fé, ela é a chave do tesouro de Deus. Ela é como a alma, a única maneira que a alma pode solicitar algo a Deus. Ela é a escudeira, né, do coração. O escudeiro levava as armas, né? E ela é a intérprete da mente. Ela obtém todas as bênçãos. Ela previne todas as maldições. Ela santifica toda a criatura para que ela possa nos fazer realmente bem, todas as coisas operarem de maneira adequada. E ela também tempera as nossas cruzes, todas as nossas cruzes, para que elas não possam nos fazer mal, para que nossas cruzes sejam uma bênção para nós, né? E finalmente, a oração mantém o coração em humildade, né? Ela mantém você sempre na percepção de que você não tem nada, não pode nada, não tem recursos nenhum, e tudo tem que vir de Deus. E a oração te mantém muito consciente disso. E então ela te dá uma vida de sobriedade, porque a oração fortalece todas as graças. A oração vence todas as tentações, ela subjuga todas as corrupções e ela purga, né? Ela purifica os nossos afetos, nossas afeições, que sem isso tendem a ser desordenadas, e torna os nossos deveres aceitáveis a Deus. Torna nossas vidas proveitosas para as outras pessoas, para os homens, para a igreja. E tanto a vida quanto a morte se tornam confortáveis para nós mesmos quando nós temos uma vida de oração. Finalmente, a gente deve lembrar da prioridade da oração, né, que seria a quarta coisa. E John Bunyan, ele enfatiza a prioridade da oração, afirmando que nós podemos fazer mais do que orar depois de orarmos. Mas não podemos fazer mais do que orar até que tenhamos orado. Então, priorizar significa classificar o valor de algo acima de outras coisas. É possível que sua vida de oração sofra porque algo mais é muito importante para você. Se você olhar para a sua vida, você vê que a sua vida de oração está sendo prejudicada, é o que eles dizem. Será que é porque algo mais é muito importante para você do que a vida de oração? Sua vida social, por exemplo, impede a vida de oração? O uso de mídia eletrônica está prejudicando suas orações? Ganhar dinheiro está prejudicando suas orações? Então, por exemplo, eu falei da mídia, a mídia pode fazer isso absorvendo muito tempo precioso enquanto sua vida de oração está definhando. E também pode a mídia, por exemplo, encher sua mente com pensamentos mundanos, de modo que suas orações se tornam superficiais, frias, ou quem sabe egocêntricas, materialistas, ou desmotivadas. Então, portanto, infrequentes. Se você tem orações desmotivadas, é óbvio que elas não são frequentes. Priorizar a oração, então, requer você colocar outras atividades em um lugar inferior para abrir espaço para a comunhão com Deus. Então, no poder de Cristo, você deve se esforçar para evitar a oração sem fervor, não é? Como a gente viu o Tiago dizendo que Elias orava na oração. E aí foi traduzido porque ele orava fervorosamente, ele orava de verdade, não é? Então, seja em devoções privadas ou com o povo de Deus, né? Em cultos, a nossa oração deve ser fervorosa, não um ritual ou algo que a gente já sabe fazer e a gente está fazendo. Então, mesmo se suas orações parecerem sem vida, eu diria, junto com os puritanos, não pare de orar, não é? Essa seria a pior coisa, porque minha oração está meio sem vida, eu vou parar de orar. Então a apatia pode estar além da sua capacidade imediata de superar ela. Mas se recusar a orar é fruto de presunção, autossuficiência e preguiça.
Então a primeira coisa para vencer isso é orar. Não é? E os puritanos ensinavam que nós devemos preparar nossos corações para buscar o Senhor em oração. Então, acima de tudo, eu diria que orar fervorosamente requer o cultivo de um coração sincero. Não é? Orar com a boca, o que não está realmente em seu coração, é hipocrisia. Então, a menos que você esteja confessando a frieza do seu coração e clamando por graça que aqueça o seu coração. Ou seja, a única oração que você pode fazer, que não é hipocrisia, de maneira que ela não é quente ainda, é quando você está confessando o pecado dessa frieza do seu coração e clamando pela graça de Deus que aqueça o seu coração. Thomas Brooks, ele toca na importância da sinceridade e transparência trabalhadas pelo Espírito Santo na oração. Então, Deus, ele diz, Deus não olha para a elegância de suas orações para ver quão ordenadas elas são, nem para a geometria de suas orações para ver quão longas elas são, não é? Quanto tempo ela durou, mas para a sinceridade de suas orações, quão sinceras elas são. Então, a oração só é adorável e significativa à medida que o coração está nela. Deus não ouve mais do que a oração fala. Não é? Então, se a gente quiser que Deus aceite nossas orações devem ser impulsionadas por atitudes formadas em nós pelo Espírito de Cristo. Quanto mais Ele nos formar, mais nossas orações tomarão posse de Deus e lhe agradarão, né? Serão o prazer dele. E essas atitudes incluem um coração de fé para com Deus, como está em Marcos 11, 24. Incluem arrependimento do pecado, por exemplo, Salmo 66, 18. Incluem desejo fervoroso e santo, Tiago 5,16. Inclui humildade diante de Deus, eu diria, por exemplo, Lucas 18, 13. E ousadia em Cristo. Cheguemos-nos, pois, com ousadia, né? Por exemplo, Hebreus 4,16. Mas também amor e perdão para com as outras pessoas. Um coração que não perdoa as outras pessoas, que está amargo, não tem oração. Mesmo que a pessoa faça oração, ela não está orando, né? Como, por exemplo, Marcos 11, 25. E também deve haver gratidão transbordante pela bondade de Deus. Paulo diz em Filipenses 4, 6. Em segundo lugar, orar fervorosamente envolve o cultivo de um coração infantil, onde oramos a nosso Pai que está nos céus, como Mateus 6, 9. Thomas Menton, que é também um dos grandes puritanos, nasceu em 1620, morreu em 1677, ele diz que uma palavra de uma criança move o pai mais do que um orador pode mover todos os seus ouvintes. Ou seja, uma criança, né? A palavra de uma criança para um pai move mais do que um grande orador, um grande alguém que tem uma boa palavra pode mover a multidão. Então Deus se agrada, ele diz, da confiança simples, do amor e da reverência. Então vir como uma criança ao Pai, ele diz que é honrar Deus no mais alto grau e engajar sua compaixão mais profunda em nós. E finalmente eu diria que orar fervorosamente requer o cultivo de um coração saturado na palavra de Deus. Uma das razões, ou uma razão pela qual nossas vidas de oração murcham é porque nós negligenciamos as Escrituras, a palavra de Deus. A oração é uma conversa de duas vias. Nós devemos ouvir a Deus e não apenas falar com Ele. A gente faz isso enchendo nossas mentes com a Bíblia, porque a Bíblia é a voz de Deus para nós. É a voz de Deus sempre fresca para nós de forma escrita. Então, Jesus declarou em João 15, 7
Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem e lhes será concedido. Então, cada passagem das Escrituras, eu diria que é combustível para orações fervorosas. Thomas Manton, ele diz que uma boa maneira de obter conforto é pleitear a promessa de Deus em oração. Você não pode pleitear a promessa de Deus se você não conhece as promessas dele na palavra. Então, mostrar a ele sua própria caligrafia, ele diz. Mostrar para Deus a sua própria caligrafia, o que ele escreveu. Deus é zeloso de sua palavra, ele diz. E é nada melhor do que mostrar a Deus a sua própria caligrafia, ou seja, orar as promessas de Deus em sua palavra. E isso é exatamente o que a gente deve fazer, né? Estar sempre com essa caligrafia, olhando para ela, para depois poder mostrar ao nosso Pai o que ele escreveu para nós em oração. Alguém estava dizendo que o pai dele morreu e um amigo do pai dele, já idoso, trouxe ele uma carta do pai dele antes de morrer, e ele tinha essa carta lá, e ele, já que o pai dele tinha morrido, ele resolveu levar para essa pessoa. Ele disse que o pai tinha escrito essa carta décadas atrás, pouco depois que o pai dele tinha se convertido. E ela começava dizendo: achei que você gostaria de ter isso. Não é? E é óbvio que ele gostaria, né? E ele se sentou e leu a carta imediatamente com grande prazer, não é? Porque era uma carta do seu pai, escrita há anos atrás, e o pai dele não estava mais com ele. Então ele disse que foi tão pessoal porque ele olhou para a carta e era a caligrafia do pai dele. Então ele ficou tocado só de olhar antes de ler, porque ele reconheceu a caligrafia do seu pai. O coração regenerado, quando olha para a Bíblia, tem essa mesma sensação, não é? Você vê a caligrafia do seu pai celestial, e a diferença é que ele não está morto como o pai dele, né? Então, como você acha que seu pai celestial se sente quando você mostra a ele a caligrafia dele em uma oração? Então, Matthew Henry, ele disse certa vez, em referência à meditação e à leitura da palavra de Deus, das Escrituras, ele disse: ouça Deus falando com você e tenha isso em mente em tudo que você diz a ele. Como quando você escreve uma resposta a uma carta de negócio, você a coloca diante de você para escrever a resposta. E a nossa oração deve ser assim. Deve ser uma resposta à carta que o nosso Pai nos mandou. Outra coisa importante que você vai ver na vida de oração dos puritanos, e deve haver na nossa, é uma permanência constante. Não é? Paulo diz: orem continuamente, orai sem cessar. Para a igreja dos Tessalonicenses, né, em 1 Tessalonicenses 5,17. Então Deus deseja que seus filhos cultivem um espírito, um hábito, um estilo de vida de oração. Por isso esse orar sem cessar. Então esse mandamento se refere mais a orar, eu diria assim, usando uma expressão antiga que as pessoas usavam lá em outra época, né, em outro século. É uma coisa que se refere a orar com chapéu na cabeça, olhos abertos, do que simplesmente uma petição em privado, num momento calmo. Esse espírito e esse hábito de oração. Thomas Brooks, ele descreve essa oração constante, esse orar sem cessar. Ele diz que um homem deve sempre orar, habitualmente, embora não efetivamente. Ele deve ter seu coração em uma disposição de oração em todos os estados e condições. Na prosperidade e na adversidade. Na saúde e na doença. Na força e na fraqueza. Quando ele tem recursos e quando ele está em necessidade. E ele termina dizendo: na vida e na morte. Então, qualquer que seja a nossa vocação, o ofício, né, a nossa profissão,
ou se nós ainda estamos estudando apenas, a oração é que é o nosso trabalho ao longo do dia. Como Paulo diz em Romanos 12:12, Colossenses 4:2. Nós cumprimos este mandato de várias maneiras. Primeiro, nós mantemos uma atitude de oração ao longo do dia. Matthew Henry, ele exorta, né? Nós devemos buscar, começar, passar e encerrar o dia com Deus. Ou, como outro puritano disse certa vez, quando nós terminamos de falar com Deus, nós não desligamos a linha. Não é? Pensando assim, você está ligado, né? Nós a mantemos, o canal de comunicação aberto. Nós não fechamos ele. Nós vivemos momento a momento na presença de Deus, consciente dela, e devemos então estar conscientes disso, e isso é um espírito de oração. Em segundo lugar, se nós devemos orar continuamente, nós podemos então estabelecer também horários fixos de oração em nossos horários diários. Ou seja, não podemos só viver num espírito de oração, mas devemos ter o hábito de ter horários de oração. Os puritanos nos ensinaram que nós devemos começar e terminar cada dia com oração. Embalsamar, eles falavam o culto familiar em oração, e usar as refeições para dar graças, elevar nossas necessidades. Enfim, realmente embalsamar o dia todo em oração. Em terceiro lugar, a gente deve nos esforçar, a gente deve se esforçar para estar alerta e prontos para orar a qualquer momento. Sabe, quando a primeira coisa que você faz por reflexo, então, a oração deve ser como uma arma que está sempre no nosso coldre, né? Mas a gente está sempre pronto a sacá-la. Né? Então, se mantenha num estado de alerta espiritual, como Paulo diz em Efésios 6:18, Colossenses 4:2, ou seja, como o soldado que, por exemplo, carrega o rádio na sua equipe, né, e está sempre pronto para chamar reforço, se precisar. Então a gente vê esses filmes de guerra, você vê isso o tempo todo. Né? O soldado que está levando o rádio, ele está sempre pronto a usar o rádio. Ele não precisa de um tempo para preparar o rádio, ele está pronto. Ou ele pode sacar imediatamente daquela arma, que é pedir reforço. Então sempre que você sentir o menor impulso de orar, ouvir a necessidade de orar, faça-o, imediatamente. Pegue a arma, mesmo que você esteja no meio de um trabalho difícil que exige concentração. Obedeça ao impulso de orar, óbvio, de maneira segura e sábia, né? E o impulso pode ser um gemido do Espírito, e não devemos considerar as sugestões do Espírito como intrusões no que estamos fazendo ou em qualquer outra prioridade. Ela tem prioridade, né? Então, eu diria, se treine para orar interiormente, enquanto o homem exterior está ocupado com as tarefas diárias. Não é? Para isso você tem que abraçar a disciplina, né? Essa disciplina de orar fervorosamente, porque também envolve isso o tempo todo, exigindo o quê? Tempo, perseverança, e eu diria organização. Então, por exemplo, orar de uma forma disciplinada envolve um investimento significativo de tempo. Eu estava lendo um escrito de Theodosia Alleyne, né, a esposa de Joseph Alleyne, que é muito famoso. Né? Ela escreveu sobre o compromisso do marido, que era Joseph Alleyne. É legal ler o que ela escreveu, porque ela está escrevendo sobre o marido que é famoso. E ela fala sobre o compromisso dele, né, de tempo dele, do marido dela, né, com a oração. E ela disse que todo o tempo da vida dele saudável, ele se levantava constantemente às 4 horas ou antes, né, e no domingo mais cedo ainda. Ele se levantava. E ele ficava muito perturbado se quando ele levantasse para orar, ele ouvisse já ferreiros, sapateiros, padeiros ou qualquer outro trabalhador em seus ofícios antes dele estar em seus deveres com Deus. E ela disse que ele disse muitas vezes para ela: como esse barulho me envergonha.
Saber que outro homem se levantou antes de mim para fazer pão, para trabalhar. Será que o meu mestre não merece mais do que o mestre deles? Né? Do que o patrão deles? Então, das 4 até às 8, ele passava em oração, né? Em contemplação, meditação, e cantando hinos, que ele se deleitava e praticava diariamente sozinho, ela diz. Assim como com a família, nos momentos que a família estava reunida. Então, orar de forma disciplinada também requer não só um compromisso de tempo, mas de perseverança, né? É fácil orar quando você é como um barco à vela que está deslizando sobre o mar com o vento empurrando a favor. Mas ore também quando você é como um quebra-gelo abrindo caminho através do mar Ártico, né? 1 metro de cada vez. Então é óbvio que ser um barco, a vida de oração, quando a tua vida está como um barco que o vento sopra favorável, o espelho do mar, e você pode navegar rápido, é ótimo. Mas quando for tudo oposto a isso, quando você tiver que ser um quebra-gelo que avança 1 metro, porque está quebrando o gelo, mas está indo em frente, faça também, né? Tanto num dia que seja um barco no mar de vento favorável, quanto quando nada é favorável e tudo é como quebrar um gelo para andar à frente. George Swinock é outro puritano, né? Alguns não são tão conhecidos aqui, né, pelas pessoas em geral. Ele nasceu em 1627, morreu em 1673. Ele diz: lute com Deus, dobrando e esforçando cada articulação do novo homem, ou seja, da alma, né, as afeições da alma, para que todos ajudem a orar de maneira a prevalecer com Deus. E, finalmente, orar de forma disciplinada requer, em terceiro lugar, eu diria, organização. Paulo, ele modelou a intercessão regular por muitas igrejas e cristãos diferentes, incluindo alguns que ele nunca conheceu. Por exemplo, você vai ler isso em Colossenses 1:9 até o 2:1. Seria impossível para Paulo fazer isso sem algum sistema de intercessão. Então, em suas cartas, ele ordena aos cristãos que ofereçam súplica por todos os santos, Efésios 6:18, e por todos os homens, 1 Timóteo 2:1. Sem um método de oração, dificilmente nós oraremos por alguém regularmente ou por pessoas regularmente. Então, organize seus pedidos, organize suas petições por algum sistema ou lista, né? Qualquer sistema é melhor do que sistema nenhum. Então se lembre de que você pode adaptar isso ao longo do tempo, né? Não é algo fixo. Você pode reorganizar. E pode não parecer muito espiritual a princípio usar uma lista de oração, mas eu diria, eminentemente prático. Então, seja razoável e não se sobrecarregue, mas se discipline para orar muito pela sua própria igreja e outras igrejas, pelas missões e por muitas pessoas específicas. Orar pode ser seu ministério mais valioso e de maior impacto no mundo durante a sua vida. Então, é um agarrar-se a Deus, eu diria, a oração assim, constante. Lá no fundo, nós sabemos que é impossível superar a falta de oração pela nossa própria força. A santidade, o dom e o poder da oração estão muito acima dos meios humanos naturais. A graça de Deus é necessária para a gente orar fervorosamente, orar na oração. Então, no entanto, eu diria que a graça não nos faz esperar passivamente que Deus conceda isso. A graça nos move a buscar o Senhor, como Davi canta no Salmo 25, né, a partir do verso 1. A ti, Senhor, eleva a minha alma. E também no Salmo 86, 4, 143, 8. Então, direcione sua mente e afetos para nosso Deus, o Deus da aliança em Cristo, e se aproxime-se
se aproxime do trono da graça, né? Como Paulo nos convida em Colossenses 3, 1 e 2. Então, como Jacó lutou com o anjo do Senhor e não o deixou ir até que ele o abençoasse, né? Em Gênesis 32, nós também devemos nos agarrar a Deus até que ele nos abençoe, segundo o seu querer. O profeta Isaías, ele lamentou a falta de oração de sua própria geração. Ele diz: não há ninguém que invoque o teu nome, não há ninguém que desperte para te segurar. Isaías 64, 7, se eu não me engano. Então você se animará, não é? E vai se agarrar a Deus hoje, por exemplo. Fazer isso vai exigir dependência e fé. Dependência de Deus. Agarrar-se a Deus requer dependência do Espírito Santo. Dependemos completamente do Espírito Santo porque nada podemos fazer sem Cristo trabalhar através de nós, através do seu Espírito, né? Como João 15:5. Então, Anthony Burgess, que é um famoso puritano, ele diz que o coração não passa de tanta terra seca até que o Espírito Santo de Deus inflame você. Você morre na secura da terra. Então, tua oração é um corpo sem alma. Ele diz: se houver palavras, mas não o Espírito de Deus no coração. Já outro puritano também famoso, David Clarkson, 1622, que ele nasceu, morreu em 86. Ele também explica que a obra do Espírito Santo na vida de oração do cristão, o Espírito ajuda a fraqueza e a enfermidade dos hábitos e princípios espirituais, ele diz, e os coloca em exercício, mas não um simples exercício, mas em exercício vigoroso, né? Puxado. E ele ajuda a alma a se aproximar com confiança. E mesmo com confiança, ainda com muita reverência, ou seja, com temor filial, mas com fé e ousadia, ou seja, com uma fé ousada, com zelo e insistência, mas mesmo assim ainda com submissão humilde, com uma esperança viva e, apesar dessa esperança viva, ainda assim com abnegação. Isso que são misturas difíceis, né? Em segundo lugar, você deve se agarrar a Deus. E agarrar-se a Deus requer dependência da mediação de Cristo, porque é óbvio que você não pode fazer isso. Como pecadores, como nós, pecadores, íamos poder agarrar a Deus senão em Jesus Cristo? Você não podia, você não pode, você não tem nenhum acesso, você não tem o rosto favorável de Deus senão em e pelos méritos de Cristo. Então, no livro de Hebreus a gente lê que é somente pelo sangue e intercessão de Cristo como nosso sumo sacerdote que podemos ousadamente entrar no santuário. Isso é, a presença de Deus, o lugar onde Deus habita, né? Hebreus 10, 19 a 22. Então, todas as nossas orações devem ser oferecidas pela fé em Cristo, nunca confiando de que qualquer coisa que a gente fez, mesmo se a gente conseguiu viver uma vida de mais obediência, crescer, achar que isso possa nos fazer mais aceitáveis a Deus. Então, através dele apenas, nós temos acesso ao Pai, porque somente ele é o mediador entre Deus e os homens. Efésios 2:8, 1 Timóteo 2:5. E além disso, a adoção, né, que a gente recebeu, ela é em união com Cristo. E ela é o fundamento de nossas orações. Um puritano pouco conhecido, George Downey, ele nasceu em 1563, quer dizer, bem ali no início mesmo, né, da era puritana, século XVI, que é o mesmo século da Reforma, né? Ele morreu em 1634. Ele escreveu que nós devemos perguntar como é possível que o homem, estando manchado e poluído pelo pecado, e por causa disso, inimigo de Deus, tenha acesso a Deus, ou seja, admitido a qualquer conversa com Ele, que é totalmente justo e terrível, um fogo consumidor que odeia toda iniquidade com um ódio eterno, infinito e perfeito.
Então, ele mesmo responde a sua pergunta dizendo, portanto, necessariamente um mediador tinha que vir entre Deus e o homem, que nos reconciliando com Deus e cobrindo nossas imperfeições, pudesse tornar tanto nossa pessoa quanto nossas orações aceitáveis a Deus. Porque nossas orações não são aceitáveis a Deus porque nossa pessoa não é aceitável a Deus em si mesma, né? Então, alguns frutos da fé viva são aquilo que é necessário para a oração, né? Então a gente deve orar com fé, porque aquilo que é necessário são frutos da fé viva, né? Reverência, fervor, confiança, piedade trinitária e o ato de se agarrar às promessas divinas. Então, eu diria que um dos frutos da fé viva a fé verdadeira, é reverência. Somente o Espírito Santo pode operar em nós verdadeira reverência na oração. Thomas Boston, ele diz que o Espírito Santo opera em nós uma santa reverência de Deus a quem oramos, que é necessária na oração aceitável. E por essa visão, ele diz, ele nos atinge com um santo temor e reverência pela majestade infinita de Deus. Em segundo lugar, um dos frutos da fé viva é fervor. William Gurnall, um dos puritanos mais impactantes, fala sobre o cristão com a armadura completa, nasceu em 1616 e morreu em 1679. Ele diz para nós assim, abasteça-se de argumentos das promessas para reforçar suas orações e torná-las prevalentes com Deus. Gurnall diz, as promessas são o fundamento da fé. E a fé, quando ela é fortalecida, ela vai fazer você fervoroso. E tal fervor sempre obtém vitória no campo da oração. Quanto mais poderoso então alguém é na palavra, mais poderoso ele será na oração, ele conclui. Um terceiro fruto da fé viva é confiança. Joseph Hall, outro puritano, nasceu em 1574, morreu em 1656. Ele diz que boas orações nunca voltam para casa chorando. Então você deve ter certeza de que receberá ou o que você pede ou o que deveria pedir, se você soubesse o que Deus sabe, mas deve receber. Então o Espírito Santo é a base dessa confiança. É isso que faz a oração ser um alívio para o coração atribulado. Tem gente que ora, mas ele não continua atribulado, ansioso, tal, porque é óbvio, se você orar sem confiança, a oração não traz paz. Se você pedisse algo ao seu pai e não tivesse a menor confiança, achasse ele incapaz ou não tendo boa vontade, então você não terminaria o que você pede ao seu pai com confiança. Então o Espírito, ele diria que ele excita em nós uma santa confiança em Deus como nosso Pai. Ele realmente fala Abba aos nossos corações e nós realmente percebemos Deus como nosso Pai. Isso nos enche de confiança na oração. Em quarto lugar, um fruto da fé viva é a piedade trinitária, como a gente viu. Acho que ninguém escreveu melhor do que isso que John Owen, talvez o maior dos puritanos, também nasceu em 1616, morreu em 83. Ele aconselhou os cristãos a comungarem com cada pessoa na Trindade em suas orações, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele faz isso, e tem uma obra enorme sobre isso. Ele faz isso com base na bênção registrada por Paulo em 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Então, a tua oração deve ter esse aspecto trinitário. E a sua vida de oração deve buscar um conhecimento mais profundo e, eu diria, experiencial das riquezas da graça na pessoa e obra de Cristo, a glória do amor eletivo e adotivo
do Deus Pai e o conforto da comunhão com Deus, o Espírito Santo que habita em nós. Dessa forma você vai orar não apenas pelos benefícios de Deus, mas pelo próprio Deus. O teu maior anseio na oração será o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o que servirá como uma bênção tanto para você quanto para a sua igreja, para as pessoas da sua casa. Então o seu senso de intimidade e dependência de Deus, conhecido experiencialmente, em privado, vai transbordar em sua vida pública, né? De modo que você também, pela graça do Espírito Santo, vai encorajar outras pessoas a depender de Deus e buscar comunhão íntima com Ele. Em quinto lugar, eu diria que o outro fruto da fé viva é se agarrar às promessas divinas. John Trapp, outro puritano, nasceu em 1601, morreu em 1669, ele diz que promessas devem ser oradas. Todas as promessas devem ser oradas. Ele diz: Deus ama ser sobrecarregado e importunado com suas próprias palavras, ser cobrado com aquilo que ele mesmo se obrigou. Então a oração é colocar as promessas de Deus em ação. E não é arrogância nem presunção sobrecarregar Deus, por assim dizer, né, com as promessas de Deus. E ele diz que tais orações estarão próximas do Senhor, né, dia e noite. 1 Reis 8:59. E ele pode, Deus, né, ele pode tão pouco negá-las quanto negar a si mesmo. Porque negá-las seria negar a si mesmo, já que elas estão expressando a sua própria palavra, a sua própria caligrafia, como a gente disse, né? Então, William Gurnall, ele observa que a oração não é nada além da promessa revertida. A promessa revertida, né? A promessa vem de Deus para nós e você reverte ela. Isso é a oração. Ou a palavra de Deus transformada em um argumento e retorcida pela fé, dobrada sobre a fé, né? E pela fé sobre Deus novamente. Nós levamos para Ele de novo a sua própria palavra. Né? E as alegrias que nos esperam são muitas, né? Nesse caminho da oração. A oração pode ser, às vezes, um trabalho difícil e exigente. Às vezes a gente se ajoelha e depois nós nos levantamos apenas para perceber que não oramos verdadeiramente em nossa oração, como Elias orava em sua oração. Ele orava verdadeiramente em sua oração. E nós às vezes oramos e quando levantamos só para perceber que a gente não orou verdadeiramente em nossa oração. Então o que a gente faz? A gente volta e nos ajoelhamos novamente, orando para orar, né, em nossa oração. Em outras ocasiões, a oração é um trabalho surpreendente, glorioso e deleitável. Né? Eu suponho que dificilmente haja um crente na terra que não possa se identificar com esses extremos. Orar fervorosamente, às vezes, levará você a uma tristeza profunda ao ver sua própria miséria pecaminosa. Mas também te levará a uma alegria profunda quando você conhece o amor de Cristo que excede todo entendimento. E você for cheio de toda a plenitude de Deus, como Paulo diz em Efésios 3:19. Então, os puritanos, eles oferecem um padrão bastante ideal para a verdadeira oração. Certamente nós temos muito a aprender com eles. Aprender a realmente orar em nossas orações. E aprender a orar em nossas orações não é apenas uma questão de decidir trabalhar mais ou encontrar um novo método de oração. Envolve provações, guerra espiritual e o Espírito de Deus capacitando. É um processo de crescimento inseparável da nossa santificação e, portanto, sem fim, até nós alcançarmos a glória. Então, peça a Deus para fazer de você um Elias
que ora, né? Que sabe o que significa lutar contra a incredulidade e o desespero, mesmo enquanto se esforça para crescer em oração e comunhão grata para com Deus, para que você ore na sua oração, como Elias fazia. Então, não é interessante que Tiago apresente Elias, no texto que a gente falou no início, em Tiago 5,17, como uma pessoa sujeita às mesmas paixões que nós? Ele diz, ele orou em sua oração, mas também podia se desesperar em seu desespero, como 1 Reis 19,4 mostra. Então, quando você atingir pontos baixos em sua vida espiritual, você deve se lembrar da ternura de Deus para com Elias, quando ele estava se desesperando em seu desespero, em vez de estar orando em sua oração. Né? Às vezes, a resposta para a profunda tristeza, como foi para o profeta, não é mais esforço, mas uma boa refeição, uma noite de sono para que você possa retomar a batalha amanhã. Não é? Pressione em frente pela fé em Jesus Cristo. Sabe, se você caiu, levante-se novamente. Se você está de pé, cuidado para não cair. A vida de oração é por esse caminho que ela vai. Né? 1 Coríntios 10, 12. Não importa onde você esteja em sua jornada espiritual, o maior perigo é parar e se tornar complacente. Não importa se alguém está começando a sua jornada, se alguém já é avançado na sua jornada, o maior perigo é parar e se tornar complacente. Paulo diz, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás. Eu não vou parar, eu não paro. Porque essa é a pior coisa que pode acontecer, né? Na nossa jornada espiritual, independente de que ponto a gente esteja nela. Então, pressione em direção ao alvo e o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, como Paulo diz em Filipenses 3,14. Então, uma vez que a essência da oração é comunhão com Deus, a gente pode dizer que há riquezas que você ainda não descobriu, não importa o quanto você avançou. Porque se a essência dela é comunhão com Deus, então é um mar sem fim. E há profundidades, né? A gente pode dizer que você, por mais que tenha crescido em oração, não descobriu. Profundidades que você ainda não alcançou. E o melhor de tudo, alegrias que ainda te esperam, que são inimagináveis para você, mesmo você que tem experimentado muitas alegrias em Deus. Então, nada mais fundamental e deleitoso do que realmente ter uma vida de oração fervorosa, em que nós, como Elias, como o Tiago disse, que tinha as mesmas paixões, era um homem com as mesmas paixões que nós, mas ele orava em suas orações. Então, há esse oceano sem fim da comunhão com Deus. Então, alegrias sempre novas e mais profundas te esperam. E é isso que a gente busca na vida de oração. Não são coisas, simplesmente. A gente busca a nossa alegria cada vez maior num único objeto que pode ser realmente a nossa verdadeira alegria, o próprio Deus. E eu acho que esse é um bom resumo da vida de oração e de como os puritanos viam a vida de oração. Já a obra deles é realmente imensa, detalhando todas essas coisas. Será bom se um dia a gente poder olhar para muitas dessas coisas. Que Deus possa nos abençoar. Amém, queridos. Amém. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto no silêncio da noite. A esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio.
inferno desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta, anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falha, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba sua santidade.